Jovens serem expulsos de casa por serem gays, lésbicas, travestis ou transexuais. Infelizmente, é mais comum do que se pensa. Mas uma iniciativa pode mudar um pouco essa realidade. Conheça agora um projeto que pretende levar abrigo, respeito e dignidade para esses jovens que não têm o acolhimento da família. Dá uma olhada. É difícil ser LGBT numa sociedade conservadora, diz o estudante de publicidade Guilherme Sesca, de 23 anos. Quando tinha 16, foi parar nas ruas por causa do preconceito. Foi expulso da casa da avó, com quem morava, quando ela soube que ele era gay. Foi um momento bem difícil porque eu me encontrei numa estação de ônibus em Santo André, de noite, sem ninguém, sem poder falar com a minha mãe, pela relação difícil que eu tinha com ela e com meu padrasto, sem poder falar com nenhum outro familiar porque ninguém sabia, então me peguei muito sozinho nesse momento. Guilherme não é exceção. De acordo com o levantamento da Prefeitura de São Paulo, entre 800 e 1.400 LGBTs estão em situação de rua. Irã não chegou a ser expulso de casa, mas como o clima nem sempre foi bom, preferiu sair. Pela experiência própria, ele resolveu disponibilizar pela internet o sofá-cama do apartamento para alguém que tivesse sido expulso de casa por causa da orientação sexual. Em apenas algumas horas, recebeu quase 50 pedidos de ajuda. Desses 50, metade basicamente precisava só conversar. Eu até acho complicado falar isso, né? Só queria conversar, mas era realmente. A partir da grande demanda por esse sofá, Irã teve a ideia de criar a Casa 1, que pretende ser um espaço cultural e local de abrigo para LGBTs expulsos de casa. O objetivo é que, com o tempo, as atividades culturais ajudem a sustentar a casa. A gente quer que tudo que aconteça na casa converta 10% do valor para a própria casa, o que é um valor super baixo para qualquer projeto, né? Então, qualquer curso, atividade em geral, o custo médio é de 30% para o espaço. Para viabilizar o projeto, Irã começou uma vaquinha online para conseguir R$84 mil, valor correspondente a 1 ano de aluguel de uma casa no centro de São Paulo. A arrecadação já chegou a 50%. A gente está bem esperançoso, a gente está animado, a gente tem uma série de estratégias de comunicação, de eventos, a gente tem evento marcado de arrecadação aqui na cidade, então a gente está esperançoso. A arrecadação está indo bem, mas Irã está decepcionado com a falta de compromisso de empresas privadas que fazem publicidade se mostrando a favor da diversidade, mas não ajudaram. A grande surpresa foi a pouca mobilização de empresas em querer dar um suporte para o projeto e também a adesão do movimento. A gente teve uma adesão individual muito grande, mas o próprio movimento LGBT, as grandes ONGs, ficaram um pouco receosos por se tratar de um programa que essas organizações acreditam que deveriam ser uma iniciativa pública. Como o Guilherme já teve uma breve experiência de dormir na rua, sabe a importância de receber apoio. É muito importante a gente ter um espaço que a gente consiga abrigar pessoas que passam por isso. Porque essas pessoas, elas têm um futuro também, e às vezes elas podem estar perdendo o futuro delas por uma decisão de terceiros. Então, ter uma ajuda é fundamental nessa hora. Ter alguém para segurar a sua mão e te levantar quando você cai é fundamental. Falar sobre sexualidade dentro da sala de aula é uma dificuldade. Muitos estados e municípios, inclusive, aprovaram planos de educação em que a palavra gênero foi retirada. A pressão conservadora é muito grande, mas algumas entidades e escolas públicas têm conseguido romper a barreira do preconceito. No extremo sul da capital paulista, uma escola estadual abriu as portas para discutir com os alunos questões de gênero e diversidade sexual. Ariel nasceu num corpo feminino, tem 29 anos e assumiu ser homem transexual há apenas 2. Ele conta que, por falta de informação na adolescência, teve que conviver com muitas dúvidas e angústias. Nos anos 90, quando eu frequentava a escola, não se falava como hoje. Estou tentando que a gente não fale sobre gênero na escola. E nos anos 90 também tinha essa dificuldade. Então eu achava que ser LGBT era ruim. Eu achava que ser LGBT era morrer de AIDS. Então eu não queria ser LGBT. Está na hora da escola falar abertamente, não só do gênero homem ou mulher do jeito que está, mas de vários outros gêneros, porque se a gente fala de vários outros gêneros, várias pessoas como eu que não conseguia se entender,
poderia se entender. Hoje, Ariel dividiu sua experiência com cerca de 100 estudantes de 3 escolas públicas do extremo sul da capital paulista. O encontro foi promovido nesta escola de Parelheiros pelo coletivo Ruxá Montessô, que faz ações culturais na periferia da cidade em defesa da igualdade étnico-racial e da diversidade sexual. Acho que as pessoas têm muita preocupação de que como que eu vou falar sobre sexualidade, como que eu vou falar sobre gênero com adolescente, com criança, e eles são extremamente abertos ao diálogo, à discussão, né? Esse evento, eles estarem aqui sabendo qual é o tema, qual é o assunto, é muito importante e está sendo extremamente importante para eles enquanto autonomia, identidade e reconhecimento também. Maria Emília, vice-diretora da Escola Estadual Mário Lopes Leão, que abriu suas portas para o encontro, conta que diversidade sexual e identidade de gênero raramente são discutidas nas salas de aula e que a forma encontrada para abordar este tema com os alunos foi receber especialistas homossexuais e transexuais para eles explicarem o que é ser LGBT e os preconceitos que sofrem. Esses alunos homossexuais, eles pedem para ter uma discussão melhor porque são, na verdade, marginalizados aí fora. E dentro da escola, a impressão que eles transmitem para nós que não é nada disso, entendeu? A sociedade rotulam eles de uma forma que é totalmente negativa e na verdade não são, né? São bem positivos e eles não influenciam ninguém, entendeu? Não é uma coisa assim falar, eu sou homossexual, eu vou andar com fulano e vai ser homossexual. Não, não é isso que acontece, tá? Pelo contrário, cada um tem a sua própria identidade, cada um tem o seu próprio querer de ir e vir, é o direito deles. Natália tem 17 anos e é estudante do 3º ano do ensino médio. Para ela, debates como esses são importantes para que as pessoas sejam mais tolerantes. Independente se for discutir gênero ou diversidade sexual, eu acho que discutir o respeito mesmo. Eu acho que as pessoas vão começar a ter mais conscientização antes de fazer qualquer ato. Nós estamos na escola. A escola é o portão para tudo. Então, a escola é que vai fazer com que a sociedade mude. A educação tem esse poder, mudança na sociedade. A Central Única dos Trabalhadores comemorou em São Paulo os 30 anos da participação feminina. Eram 2 mulheres na direção da CUT no começo e hoje elas são metade do grupo diretivo. A celebração teve a presença da ex-presidenta Dilma Rousseff. A participação das mulheres no movimento sindical é crescente, mas elas ainda são minoria. Na fundação da Central Única dos Trabalhadores, em 1983, as mulheres estavam presentes, no entanto eram poucas. Como as demandas feministas eram crescentes e pertinentes, em 1986 elas conquistaram a criação da Comissão da Questão da Mulher Trabalhadora, que em 2006 tornou-se Secretaria da Mulher Trabalhadora. Na verdade, um cabra chamado Lula, nos anos 70 ainda era conselho fiscal do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, suplente do Conselho Fiscal. Ele diz assim, como é que não tem mulher no Sindicato dos Metalúrgicos? Vamos realizar um congresso de mulheres. Em 2012, a CUT decidiu que haveria o mesmo número de homens e mulheres na direção da central, a chamada paridade. Quando cria-se a CUT, apenas 2 mulheres participavam da direção da central. Hoje nós somos metade da central sindical. Ontem, uma cerimônia na sede nacional da CUT em São Paulo comemorou os 30 anos da organização das mulheres na maior central sindical brasileira. O ato teve a presença da ex-presidenta Dilma Rousseff e da ex-ministra de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menecute. Estamos nós negras, nós brancas, nós índias, todas nós construindo a história da CUT. Essa é a história belíssima que nós temos para celebrar hoje. A presidenta Dilma lembrou que nas gestões do PT houve avanços nas questões feministas, como a Lei Maria da Penha contra a violência doméstica, a Lei do feminicídio no combate ao assassinato de mulheres, a Lei de regulamentação das empregadas domésticas e a criação do Ministério das Mulheres. Mas Dilma lamenta que as mulheres ainda não tenham alcançado igualdade de gênero em todos os setores da sociedade. Eu estava no aeroporto tomando um voo e uma senhora, uma moça, se aproximou de mim com uma menina. Ela disse o seguinte, eu tenho uma pergunta que, a mãe disse, ela tem uma pergunta que ela repete para mim sempre. E eu disse, qual é? Ela quer saber se menina pode. Menina pode o quê? Eu, um pouco lenta de raciocínio, perguntei.
ela disse, se menina pode ser presidenta da República. Eu disse pode. Mas as mulheres da CUT alertam que, depois do impeachment da presidenta Dilma, as conquistas sociais começaram a desandar. Elas dizem que a luta agora é para manter o que foi duramente conquistado. Na resistência ao impeachment, na resistência ao golpe, teve vários sujeitos, várias pessoas que se mobilizaram, vários segmentos. Eu tenho de agradecer à CUT, à Frente Brasil Popular, à Frente Povo Sem Medo, a todos os partidos progressistas do país, mas eu tenho de agradecer às mulheres, porque elas estavam ali na linha de frente. Essa marca possui a estranha mania de ter fé. Canta aí, vai! No Rio de Janeiro, uma casa criada para promover a autonomia feminina entrou em funcionamento no Complexo de Favelas da Maré, onde mais de 130 mil pessoas vivem em 16 comunidades. É a Casa das Mulheres, que vai oferecer capacitação profissional, assessoria jurídica, psicológica e social. Um dos projetos da casa já está em andamento, o da gastronomia, que deu voz e autonomia para centenas de mulheres. Uma casa que não é feita só de paredes e concreto, mas de sonhos e expectativas de mudança. A Casa das Mulheres da Maré abriu as portas com o objetivo de oferecer apoio e incentivar a autonomia feminina. A Casa das Mulheres ela vem atender uma demanda das mulheres da Maré de uma melhoria de qualidade de vida, tanto profissional quanto existencial, né? A gente é ambiciosa. Então, a gente pretende oferecer na casa qualificação profissional, a gente já faz isso há 6 anos. Ela é uma iniciativa que tem como inspiração o projeto Maré de Sabores, que faz qualificação profissional em gastronomia. Em breve, a Casa das Mulheres receberá núcleos de assessoria jurídica, psicológica e social, realizados em parceria com universidades. O outro eixo é o de enfrentamento à violência doméstica, a violência contra a mulher em geral. Doméstica e extradoméstica, é uma discussão que tem que ser feita, as mulheres têm uma demanda disso muito forte, nas aulas de gênero isso é muito discutido, então falar sobre Lei Maria da Penha, falar sobre direitos da mulher, saúde sexual e reprodutiva, racismo, o quanto o racismo se cruza com o gênero e o quanto isso é um peso, né? A casa já abriga o projeto Maré de Sabores, iniciativa que desde 2010 formou mais de 350 mulheres da comunidade. Vidas transformadas pela gastronomia, mas também pelo empoderamento. Hoje as demandas do buffet me ajudam muito financeiramente, então a gente ajuda na parte da família. Isso sem contar com o empoderamento do ser humano mesmo, da gente como mulher, te abre assim, a mente de uma outra forma que eu não tinha conhecimento de nada disso, né? Como dona de casa, como mãe. Michele viu uma melhora em sua relação com os filhos. Não conseguia ter diálogo mais com eles, né? Porque eles iam para a rua, eles viviam outras coisas, eles tinham outro tipo de pensamento. E eu já não conseguia mais trocar informações com ele, quer dizer... E agora não, agora a gente chega em casa, troca experiência. Para a Lívia, que tinha um relacionamento difícil com o pai, o curso foi libertador. Só porque ele dá pouco dinheiro, acha que você tem que fazer o que ele manda, que você está na casa dele. Aí eu comecei a trabalhar, comecei a pegar meu próprio dinheiro, comprar minhas coisas, foi uma felicidade imensa para mim, um grito de liberdade. Ela agora quer alçar voos mais altos. Estou começando a escrever as minhas memórias dentro do Maré de Sabores. Depois que eu tiver tudo bonitinho no papel, aí eu vou dar para alguém ler e a pessoa vai decidir, porque as meninas dizem que eu sou ótima para contar história. Este foi o Panorama de hoje. Você acompanhou reportagens sobre o mundo do trabalho, desde o desmonte das instituições públicas com a PEC 55 até as conquistas das mulheres radialistas. Viu também a ajuda que vem em forma de projeto para a comunidade LGBT e uma casa onde a mulher é respeitada dentro do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Esse foi o Panorama de hoje. A gente volta na semana que vem com reportagens que você só vê aqui. Até mais!